O presidente da Apple, Tim Cook, atraiu os holofotes da imprensa nesta quarta-feira ao se pronunciar sobre dois assuntos, um pessoal e o outro profissional, né, Paulinha? O que ele disse? Vamos começar pelo profissional, Edgar. Então, não é novidade que o CEO da Apple, Tim Cook, critica essa questão da privacidade de dados dos seus... não são concorrentes indiretos, digamos assim. Então, aponta lá o dedo para o Facebook, aponta o dedo para o Google, para dizer que os serviços que eles prestam podem ser comparados à vigilância e que usam esses dados para enriquecer. Então ele falou aí algumas frases como, por exemplo, se é vigilância, esses conjuntos de dados servem apenas para enriquecer as empresas que os coletam. Isso deveria nos incomodar. Ele está falando de privacidade de dados e estava falando ali numa conferência que acontece em Bruxelas, e aí ele também fez referência ao que aconteceu na União Europeia, onde hoje a gente tem um conjunto de leis, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, exatamente para proteger a privacidade dos usuários da internet. Ainda não é uma prática aplicada em outros países, isso, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos, e até o Tim Cook fez ali um pronunciamento no sentido de que, olha, isso tem que acontecer nos Estados Unidos, a gente precisa ter normas mais determinadas, né, por lei, para que se proteja esses dados e tal. E aí fez aquele discurso que é um discurso bem típico da Apple, que sempre quer se posicionar como uma empresa, digamos assim, muito legal. Então ele diz, nós da Apple acreditamos que a privacidade é um direito humano fundamental, mas também reconhecemos que nem todos pensam assim. O desejo de colocar os lucros acima da privacidade não é novidade. Também não é novidade para eles, né? A Apple, por exemplo, recebe do Google 9 bilhões de dólares por ano para ser o Google ali um mecanismo oficial de busca do iPhone, dos dispositivos da Apple. Então, digamos que a empresa, de certa forma, também compactua aí com esse mapeamento de coleta de dados. Eles mesmos têm dificuldade em manter a privacidade dos dados, por exemplo, que estão na nuvem. Quantas vezes a gente não ouviu falar aqui de vazamento de dados da nuvem da Apple? Já aconteceu. Então, é uma questão que realmente é sensível e delicada. A Apple sempre tenta se colocar aí nesse lugar de ser tão legal, de que está tão preocupada com a privacidade, né, dos usuários, mas digamos que todo mundo aí da área de tecnologia tem telhado de vidro. E aí ele também deu uma entrevista para a Christiane Amanpour, da CNN, falando mais uma vez sobre ser gay. Ele, em 2014, assumiu publicamente ser gay. Foi uma coisa que ele contou nessa entrevista, que ele decidiu por receber muitas mensagens na internet, cartas de pessoas que diziam que eram discriminadas, sofriam violência por sua orientação sexual, e aí ele sentiu essa importância de vir a público e se colocar como um CEO de uma importante empresa e gay. Desde então, vários outros, digamos assim, desse grupinho seleto dos ricos do Vale do Silício também se assumiram. Então o Peter Thiel, que teve até que no Brasil há pouco tempo participou aí de um evento aqui da própria Rádio Jovem Pan. Ele é um dos presidentes fundadores do PayPal. O Peter Avani, que é do Prezi, tem o cara do Grindr também, tem um dos cofundadores do Facebook, o Chris Hurds. Então são outros aí importantes pilares da indústria da tecnologia que se assumiram. E aí ele também se disse muito chocado por ter sido o primeiro CEO gay de uma empresa listada na Fortune 500, né? São as 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro e recentemente, só em agosto desse ano, a gente teve uma mulher assumida gay também nessa lista. Então ele ainda entende que tem um longo caminho aí de representatividade para acontecer. A Apple sempre tenta de se pintar como uma empresa muito legal. E de fato é para várias coisas, né? Mas se a gente for estar falando de tecnologia, eu não estou falando da sexualidade do Tim Cook, nada disso, porque isso eu acho muito bacana, o jeito que ele se coloca. Mas nessa questão da privacidade de dados, é uma guerra onde, por enquanto, não tem só o usuário acaba perdendo, entendeu? As empresas, no fim, sempre ganham alguma coisa com isso.